A carteira de Machado de Assis. De repente, Honório olhou para o chão e viu uma carteira. Abaixar-se, apanhá-la e guardá-la foi obra de alguns instantes. Ninguém o viu, salvo um homem que estava à porta de uma loja, e que, sem o conhecer, lhe disse rindo: "Olhe, se não dá por ela, perdia-a de uma vez." "É verdade", concordou Honório envergonhado. Para avaliar a oportunidade desta carteira, é preciso saber que Honório tem de pagar amanhã uma dívida, 400 e tantos mil réis, e a carteira trazia o bojo recheado. A dívida não parece grande para um homem da posição de Honório, que advoga, mas todas as quantias são grandes ou pequenas, segundo as circunstâncias, e as dele não podiam ser piores. Gastos de família excessivos, a princípio por servir a parentes, e depois por agradar a mulher, que vivia aborrecida da solidão, baile daqui, jantar dali, chapéus, leques, tanta coisa mais, que não havia remédio senão ir descontando o futuro. Endividou-se. Começou pelas contas de lojas e armazéns, passou aos empréstimos, 200 a um, 300 a outro, 500 a outro, e tudo a crescer, e os bailes a darem-se. E os jantares a comerem-se, um turbilhão perpétuo, uma voragem. "Tu agora vais bem, não?" dizia-lhe ultimamente o Gustavo C., advogado e familiar da casa. "Agora vou", mentiu Honório. A verdade é que ia mal poucas causas, de pequena monta, e constituintes remissos, por desgraça perderá ultimamente um processo, com que fundara grandes esperanças. Não só recebeu pouco, mas até parece que ele lhe tirou alguma coisa à reputação jurídica. Em todo caso, andavam mofinas nos jornais. De Amélia não sabia nada, ele não contava nada à mulher, bons ou maus negócios. Não contava nada a ninguém. Fingia-se tão alegre como se nadasse em um mar de prosperidades. Quando Gustavo, que ia todas as noites à casa dele, dizia uma ou duas pilhérias, ele respondia com 3 e 4, e depois ia ouvir os trechos de música alemã, que de Amélia tocava muito bem ao piano, e que o Gustavo escutava com indizível prazer, ou jogavam cartas, ou simplesmente falavam de política. Um dia, a mulher foi achá-lo dando muitos beijos à filha, criança de 4 anos, e viu-lhe os olhos molhados, ficou espantada, e perguntou-lhe o que era. "Nada, nada." Compreende-se que era o medo do futuro e o horror da miséria. Mas as esperanças voltavam com facilidade. A ideia de que os dias melhores tinham de vir dava-lhe conforto para a luta. Estava com 34 anos, era o princípio da carreira, todos os princípios são difíceis. E toca a trabalhar, a esperar, a gastar, pedir fiado ou, emprestado, para pagar mal e a más horas. A dívida urgente de hoje são os malditos 400 e tantos mil réis de carros. Nunca demorou tanto a conta, nem ela cresceu tanto, como agora, e, a rigor, o credor não lhe punha a faca aos peitos, mas disse-lhe hoje uma palavra azeda, com um gesto mau, e Honório quer pagar-lhe hoje mesmo. Eram 5 horas da tarde. Tinha-se lembrado de ir a um agiota, mas voltou sem ousar pedir nada. Ao enfiar pela rua da Assembleia é que viu a carteira no chão, apanhou-a, meteu no bolso, e foi andando. Durante os primeiros minutos, Honório não pensou nada, foi andando, 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 até o Largo da Carioca. No largo parou alguns instantes, enfiou depois pela Rua da Carioca, mas voltou logo, e entrou na Rua Uruguaiana. Sem saber como, achou-se daí a pouco no Largo de S. Francisco de Paula, e ainda, sem saber como, entrou em um café. Pediu alguma coisa e encostou-se à parede, olhando para fora. Tinha medo de abrir a carteira, podia não achar nada, apenas papéis e sem valor para ele. Ao mesmo tempo, e esta era a causa principal das reflexões, a consciência perguntava-lhe se podia utilizar-se do dinheiro que achasse. Não lhe perguntava com o ar de quem não sabe, mas antes com uma expressão irônica e de censura. Podia lançar mão do dinheiro e ir pagar com ele a dívida? Eis o ponto. A consciência acabou por lhe dizer que não podia, que devia levar a carteira à polícia ou anunciá-la, mas tão depressa acabava de lhe dizer isto, vinham os apuros da ocasião, e puxavam por ele, e convidavam-no a ir pagar a cocheira. Chegavam mesmo a dizer-lhe que, se fosse ele que a tivesse perdido, ninguém iria entregar-lhe, insinuação que lhe deu ânimo. Tudo isso antes de abrir a carteira. Tirou-a do bolso, finalmente, mas com medo, quase às escondidas, abriu-a e ficou trêmulo.
Tinha dinheiro, muito dinheiro, não contou, mas viu 2 notas de 200 mil réis, algumas de 50 e 20, calculou uns 700 mil réis ou mais, quando menos, 600. Era dívida paga, eram menos algumas despesas urgentes. Honório teve tentações de fechar os olhos, correr à cocheira, pagar e, depois de paga a dívida, adeus, reconciliar-se-ia consigo. Fechou a carteira e, com medo de a perder, tornou a guardá-la. Mas daí a pouco tirou-a outra vez e abriu-a, com vontade de contar o dinheiro. Contar para quê? Era dele? Afinal venceu-se e contou, eram 730 mil réis. Honório teve um calafrio. Ninguém viu, ninguém soube, podia ser um lance da fortuna, a sua boa sorte, um anjo. Honório teve pena de não crer nos anjos. Mas por que não havia de crer neles? E voltava ao dinheiro, olhava, passava-o pelas mãos, depois, resolvia o contrário, não usar do achado, restituí-lo. Restituí-lo a quem? Tratou de ver se havia na carteira algum sinal. Se houver um nome, uma indicação qualquer, não posso utilizar-me do dinheiro, pensou ele. Esquadrinhou os bolsos da carteira. Achou cartas, que não abriu, bilhetinhos dobrados, que não leu, e por fim um cartão de visita, leu o nome, era do Gustavo. Mas então, a carteira. Examinou-a por fora e pareceu-lhe efetivamente do amigo. Voltou ao interior, achou mais 2 cartões, mais 3, mais 5. Não havia duvidar, era dele. A descoberta entristeceu-o. Não podia ficar com o dinheiro, sem praticar um ato ilícito, e, naquele caso, doloroso ao seu coração porque era em dano de um amigo. Todo o castelo levantado esboroou-se como se fosse de cartas. Bebeu a última gota de café, sem reparar que estava frio. Saiu, e só então reparou que era quase noite. Caminhou para casa. Parece que a necessidade ainda lhe deu uns 12 empurrões, mas ele resistiu. Paciência, disse ele consigo, verei amanhã o que posso fazer. Chegando à casa, já ali achou o Gustavo, um pouco preocupado, e a própria de Amélia o parecia também. Entrou rindo, e perguntou ao amigo se lhe faltava alguma coisa. Nada. Nada? Por quê? Mete a mão no bolso, não te falta nada? Falta-me a carteira, disse o Gustavo sem meter a mão no bolso. Sabe se alguém a achou? Achei-a eu, disse Honório entregando-lhe. Gustavo pegou dela precipitadamente e olhou desconfiado para o amigo. Esse olhar foi para Honório como um golpe de estilete. Depois de tanta luta com a necessidade, era um triste prêmio. Sorriu amargamente e, como o outro lhe perguntasse onde a achará, deu-lhe as explicações precisas. Mas conheceste-a? Não, achei os teus bilhetes de visita. Honório deu 2 voltas e foi mudar de toilette para o jantar. Então Gustavo sacou novamente a carteira, abriu-a, foi a um dos bolsos, tirou um dos bilhetinhos, que o outro não quis abrir nem ler, e estendeu-o a de Amélia, que, ansiosa e trêmula, rasgou-o em 30 mil pedaços. Era um bilhetinho de amor. Fim.